O episódio começa com todo mundo dizendo que o Luffy quase pisaram neles. Aí o Luffy, foi mal, como se ele realmente estivesse se importando. Então o Luffy começa a balançar a cabeça na frente do Kizaru e de verdade, se isso aparecesse na minha frente eu trancaria muito meu rabo. O Kizaru, você ficou bem grande mesmo, né? E mesmo balançando a cabeça ele ainda disse, eu não vou entregar o tiozinho da maçã pra você. Dá pra aparentar que o Kizaru tá com medo e disse que ele agradeceria se o Luffy deixasse ele trabalhar certinho. O Luffy, não vai rolar meu parceiro, já puxa o Kizaru pra longe. O Kizaru, oi, e o Luffy literalmente pegando o Kizaru que nem como se fosse nada, mano. E girando, velho, ele começa a girar o Kizaru muito mesmo. O Luffy, vambora, e taca o Kizaru no quinto dos infernos. O da hora é que os efeitos especiais estão tão bons que a nuvem, ela literalmente se dissipa. O Luffy que nem um maníaco rindo, falando, vejam como ele voa, gente. Essa parte eu achei muito bacana, porque o Brook fala que é a primeira vez que ele vê essa transformação do Luffy. Só que pena que ele não tem olhos. A Nami só dá um tapa nele e fala, cala a boca, meu parceiro. Aqui a gente já analisa o Vegapunk olhando a própria Bonnie, que ela conseguiu escapar muito bem. O legal é que o Vegapunk tá realmente preocupado. Nesta parte, Atlas está totalmente preparada para retomar o controle dos pacifistas. Porque com a Marinha no controle dos pacifistas é só um canhãozinho que quebra até os Punk Records. Só que mesmo assim ela preparada já com o jetpack dela, chega o Vegapunk e fala, para aí, eu tenho um negócio pra falar. Vegapunk sem noção nenhuma diz, eu vou com você. Até o Sop fala, mano, você tá maluco? Você tá sendo procurada aqui, tudo isso se iniciou por causa de você e você quer ir lá pra fora. Vegapunk encurralado pelas perguntas do Sop, ele já liga para o Frank, falando que a Bonnie está lá embaixo. O Frank diz, nossa, mas ela acabou de ser arremessada pelo Kizaru. Vegapunk, meu parceiro, tu é um adulto e não conseguiu proteger uma criança? Frank diz então que vai salvá-la. Só que o Frank é bucha, não tem muito o que ele fazer. O que é bacana é que a Lilith reconheceu a força de Luffy, falando que não acredita que ele conseguiu derrotar o Kizaru. Frank diz, é claro que ele conseguiu, nosso capitão nunca seria derrotado. Agora partimos para a parte da Bonnie. Ela está escondida nos arbustos, mas ela já prepara sua Akuma no Mi para lutar contra os outros marinheiros. E mano, de verdade, eu tinha uma impressão errada sobre a Bonnie. Na realidade, ela é muito poderosa. Eu só não sei se aqui é o estado real dela de 12 anos. Ao bater em um marinheiro, ele puxa o capuz dela e já percebe que é a Jerry Bonnie. Nesse momento, ela só dá um drible, pula para cima e consegue acertá-lo, transformando ele numa criança. Mano, vem outros caras tentando bater nela. Olha isso. Isso daí é muito arte marcial. Bonnie dá um soco em um, dá um soco em outro e tá nem aí. Até um tiro ela desvia do nada. Desviando, ela pula para cima dos marinheiros. Mano, que mina top. Ela pula para cima e derrota todos os marinheiros que estavam perto dela. Até os marinheiros começam a ligar para os outros marinheiros dizendo que ela tá ali no centro para começar a evitar esse tipo de transtorno. Ela fica preocupada porque os marinheiros encontraram um corpo do Sentomaru. Porque quando ela foi arremessada nessa rede elétrica dentro de Egghead, ela caiu e quem salvou ela foi ele. Exatamente, foi o Sentomaru. Enquanto ele está caindo, ele só diz, ai, fuja daqui. A Marinha está chegando. E claro, como eu não acompanho o mangá, eu não sei se ele está realmente vivo aqui. Só que agora é a parte interessante, a luta entre o Zoro e o Rob Lute. O Rob Lute diz para o Zoro não atrapalhar eles, porque eles estão fazendo o seu trabalho. O Zoro só diz, mesmo vocês se escondendo, eu sei onde você está, porque você é literalmente uma fera. Eu consigo sentir o cheiro de uma fera. E só observa essa animação frenética entre os dois lutando. Foi a melhor parte do episódio, na minha opinião. Cara, eu fico me questionando, porque o Luffy, na quinta marcha, ele lutou contra o Rob Lute e o Zoro tá conseguindo tancar o Rob Lute. O Rob Lute joga o Zoro lá pra cima, só que você sabe como o Zoro é solador. Ele simplesmente gira e o rabo do próprio Rob Lute ficou até preso e é jogado e arremessado lá pra baixo. O Luffy só ri dessa situação e pergunta para o próprio Zoro se ele quer alguma ajuda aí. O Zoro, no meio do combate, fala que não precisa. Aí eles começam uma outra luta frenética com uma bela de uma animação da Toei. Zoro, partindo para o contra-ataque, só diz, eu só quero que você cuide do Kizaru. Enquanto os dois se derrapam para um combate de trás, o Zoro só manda uma dessas. Se esse é o máximo que você pode fazer, você não tem nem a menor chance contra o meu capitão. Rob Lute responde à altura, nada mal para o imediato de um imperador dos mares. Agora vamos falar sobre o Kizaru se derrapando. Ele só diz, eu vou cair na água. E usa o seu Yasakani no Magatama. Só olha essa animação, foi muito bem fluida. Com o objetivo de chegar no Luffy. O Luffy só olha a cara dele olhando, é muito
engraçada. E ele disse... E enquanto o Kizaru chega, essa animação ficou muito boa, de verdade, mano. Ficou muito excelente. O Kizaru chega e manda um outro ataque. Ele se multiplica como se fosse um clone da Sombra. Cara, essa cara eu não tanco não, mano. Kizaru, ao se multiplicar, ele usa um ataque chamado Mura no Murakumo. É como se fosse uma espada. Até o Luffy se desviando é muito engraçado, cara. Mesmo desviando, ele também tenta atacar, tá bom? Ele, literalmente, dentro dessa nuvem que eles estão lutando, eles soltam um ataque de foguete. Nessa parte a gente fica meio mal, porque o Kizaru acerta um ataque no Luffy e deixa a bochecha dele sangrando. Porque pra mim, o Luffy não pode levar nenhum ataque nessa forma, cara. Literalmente. Só que mesmo assim, o Luffy contra-ataca, usa o seu chicote do alvorecer, que ainda deixa uma animação belíssima. E ele fala, vixe, então não rolou, cara. Aí o Kizaru começa a despertar várias luzes. E ele fica desviando, dando risada, falando, nossa, 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 nossa. O Luffy fica gigantão de novo e o Kizaru fala, de novo isso daí? O Luffy nessa situação dá uma risada, claro, parece, mano, parece o King Kong aqui. E ele tenta desferir um tapa em todos os clones do Kizaru até acertar o verdadeiro. E claro, estica sua mão pra pegar o Kizaru, só que o Kizaru desvia como se fosse mesmo uma luz e vai correndo para cima do Luffy. Só que o Luffy, ele assopra, mano. Mano, muito engraçado essa cena, velho. Quem não deu risada, velho, não tem o sentimento de One Piece. Ele assopra e joga o Kizaru pra longe. Kizaru com seus clones se segura numa árvore e volta. Nessa parte, enquanto o Luffy estava fugindo do Kizaru, ele fala, eu enganei você, e dá um belo de um chicote neles. Foi o selo do alvorecer. Isso mesmo. Nesse momento, o Luffy se pergunta, será que eu realmente peguei o verdadeiro? Só que no momento, quando ele olha para trás, ele literalmente houve um grito e uma explosão. Ou seja, o Kizaru se teleportou para lá. Mesmo nessas piores situações, o Luffy ainda faz essa reação. Luffy, por favor, me consuma. Eu viraria até gay só pra ficar com você. Kizaru segura o sopro e fala, ô Kashi, né? Aí fala o seguinte, para onde foi o Vegapunk? Só que o Vegapunk já tinha saído de lá de cima. E o Luffy fica, caramba, velho, a gente tava te protegendo e agora tu vai embora. E o Sandy sai correndo falando, eu também vou, porque eu também quero salvar a Bonnie. O Vegapunk comenta, como eu poderia deixar uma criança sozinha? O Sandy, pô, como assim uma criança? Eu achava ela mó gostosa. Então falam para o Sandy entrar dentro dessa cápsula e ele consegue entrar. Nesse momento o Kizaru diz, aonde você pensa que vai? E ativa os seus poderes de sua Akuma no Mi. E assim ele atira o seu raio. O seu raio, eu vou chamar raio. É uma luz, vai, uma luz. E mano, eu não esperava essa. O Luffy literalmente comeu a luz do Kizaru. Mano, o Luffy comeu a luz do Kizaru, velho. Nem o Sandy conseguiu reagir a esse tipo de situação. Aí o olho do Luffy começa a ficar cheio de luzes e ele vira literalmente... Mano, é muito engraçado essa cena. E claro, todo mundo consegue escapar porque o Luffy fez isso e abre uma barreira rapidinho só pra poderem sair. A marinha e os pacifistas já ficam prontos para atirar no Vegapunk. Só que aqui, mesmo sendo um personagem coadjuvante, eu achei bem bacana. Ele grita, por favor, pacifistas, nos obedeçam. Como um Vegapunk, eu tenho uma ordem. Acabem com todos os soldados da marinha. Claro, os Vegapunks são a autoridade máxima. Eles literalmente obedecem. Os marinheiros ficam muito chocados e pensam, mano, agora ferrou. O pacifista só vira pro lado, abre a boca e mete uma luzada na cara do marinheiro. E se preparem, maninhos, porque o próximo episódio, o Saturne vai tá lá. E mano, de verdade, falar aqui com vocês, aqui não é só uma página, é uma comunidade que eu quero que vocês se sintam acolhidos, principalmente dentro de One Piece. Claro que lá no futuro eu quero falar mais sobre outros animes pra não ficar muito nichado, principalmente quando One Piece acabar. Já pensou? Eu só vou ter... O que eu vou falar, mano, quando One Piece acabar? Não tem muita coisa o que falar. Então eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal. Se vocês puderem compartilhar, principalmente, eu estaria extremamente grato. Você não sabe o quanto eu estaria feliz com isso. Claro que minha felicidade não tem nada a ver com você, mas é que minha vida é completamente difícil, tá? É completamente difícil, como muitas de vocês também passam por dificuldades. Então, se você tiver um pouco de empatia, já deixa aquele like, já se inscreva no canal, pelos próximos vídeos que eu vou trazer aqui, principalmente, cara, porque eu gosto muito de One Piece e eu sei que você também gosta. Então, duas coisas se coincidem. Então, se duas coisas se coincidem, algo vai dar certo, não é? Exatamente, que é a sua inscrição aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima, meus brothers.
Ah, e tem uma coisa que eu gostaria de falar. Se você ficou até o final do vídeo, já coloca aqui nos comentários algo pro próximo vídeo, alguma ideia em específico, alguma ideia sobre vídeo de One Piece, sobre algum anime específico que tá em alta, sabe? Tipo Solo Leveling, Diário de uma Apotecária, sei, às vezes eu pareço meio homossexual falando que eu gosto de Diário de uma Apotecária, mas eu gosto. Mas já deixa aí, porque é muito bom pra mim, principalmente. Saber o que vocês gostam é trazer conteúdo de qualidade. E até a próxima de novo.